Olá, sou Márcio Bueno e sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da websérie Visão Tecnohumanista. Após essa jornada de inovação aberta e os capítulos que vocês acompanharam sobre o caso da Leroy Merlin, hoje finalmente chegamos ao momento de apresentar a solução ao time de liderança da Leroy. Eu gostaria agora de fazer uma apresentação, onde eu vou aqui mostrar qual foi o desenho da solução que chegamos para o desafio que vocês nos passaram, tá? Por quê e como ela foi desenvolvida. A primeira parte que a gente trabalha e começa é pela cultura, o aculturamento sobre dados. Como a gente faz isso? A gente começa a trabalhar com pílulas de transformação. Então, a gente vai mandando informações em formato de pílulas às pessoas, em alguns casos, um vídeo, um texto, uma notícia, um comentário, em formato de pílulas sobre a importância dos dados. A segunda ação que a gente toma, ou a gente tomaria, seria criar uma coisa que nós chamamos de viagem ao fundo dos dados. Aqui, eu não sei se vocês já assistiram o CSI, quando no CSI mostra, muitas vezes, quando alguém atira e mostra a bala dentro do organismo da pessoa, ou quando inala alguma coisa, como funciona dentro. Aqui a ideia é a mesma. Fazer isso de uma maneira gamificada e viral, ou seja, em determinados momentos, com uma periodicidade regular, a gente colocar um QR Code em alguns pontos da loja, onde os dados podem ou são gerados. A gente escolhe um dado específico e mostra onde ele é gerado. E comunica às pessoas, tem um dado para fazer uma caça ao dado. Essas pessoas vão, encontram o QR Code na loja, lê esse QR Code e vão ver um vídeo deste dado viajando pela organização, mostrando qual é a importância dele por todos os departamentos que ele passa, por todos os lugares que ele impacta. E a pessoa vai vendo o impacto daquele dado. E ela vai tomando consciência da importância, primeiro, que o dado pode ser gerado em qualquer lugar da empresa e por onde ele viaja e qual a importância dele. E por último, nessa fase de conscientização, começar a mandar cases resumidos, porém cases onde mostram o impacto dos dados em algumas empresas de mercado. Não necessariamente do mesmo setor, não é necessário, tá? Porque com isso a gente vai fazendo essa cultura de, olha, pílulas, essa gamificação que mostra onde nasce, como viaja dentro da organização, e o impacto que isso tem, e cases. E vai criando sinapses, vai criando, as pessoas vão falando, puxa vida, estou começando a entender, ou comecei a entender a importância que tem os dados. No segundo nível, a gente trabalha um ponto importante. Tudo bem, já sei da importância dos dados, mas é importante tratar esses dados dentro dos valores da Leroy e com ética. Nesse nível, é uma coisa que está muito relacionada com o conceito da tecno-humanização. O que nós fazemos? Os valores da Leroy Merlin são os valores, ponto. E a maioria dos colaboradores, ou todos os colaboradores, devem conhecer e viver e vivenciar isso. Tá? A gente não questiona em nenhum momento isso. O que a gente coloca é em valor para mostrar, olha, dentro dos valores da Leroy Merlin, esse é um ponto, a gente reforça. Segundo ponto, a gente mostra os riscos que existem de não usar dados, de usá-los inadequadamente, de usá-los ou tratá-los de uma forma que não é correta em relação à LGPD. Consta que vocês já fizeram algo similar, trouxeram um especialista em segurança para mostrar a importância e os riscos
de não utilizar os dados de acordo com o LGPD, o impacto que isso pode ter para a empresa e tal. Reforçar isso, mas mostrar também a importância já não só da LGPD, mas os riscos que existem de não usar dados para a empresa, desde mercado, etc., e riscos que existem de usar da forma inadequada. Depois, no conceito, colocando esses dois pontos, no conceito da tecnomanização, o que a gente faz é constituir ou criar uma assembleia. Para que criar uma assembleia? Para criar a questão de apropriação. E o que essa assembleia vai discutir? Os limites da utilização dos dados. Nós recomendamos fortemente às empresas que apliquem a tecnologia e utilizem os dados que elas têm para rastrear ou identificar esses comportamentos e alertar o cliente. Não se aproveitar e falar, puxa vida, esse cliente tem um comportamento compulsivo, vou aproveitar e vou vender o máximo possível. Aqui é o contrário, é fomentar o consumo consciente. Uma empresa consciente e humanizada, como trabalha a tecnomanização, a gente recomenda que as empresas justamente trabalhem esse ponto. Puxa vida, se eu identifico que a pessoa tem esse comportamento, eu deveria alertá-la e não me aproveitar disso. Fazer isso em modo assembleia, porque a gente consegue um grande valor, a apropriação da equipe, fala, puxa vida, esse sentido de pertencimento a trabalhar em uma empresa que é extremamente ética e que me permite que eu participe dessa decisão até onde a gente vai utilizar os dados. A gente começa a trabalhar na educação da leitura. E aqui tem um ponto importante, que é onde a gente começa a desenvolver a capacidade cognitiva de avaliação, que é uma capacidade superior. No primeiro nível, a gente definiu a conscientização sem habilidade, só a importância dos dados. É uma conscientização sem habilidade e a habilidade da leitura dos dados, de como concatenar, de como conectar, de como fazer com que isso vire informação, vem aqui. Depois que eu já sou consciente da importância e depois que eu já tenho os limites de até onde eu posso usar. Depois, a gente propõe criar grupos, equipes e fazer um do-it-yourself gamificado, ou seja, cada grupo desses fazer uma espécie de gincana, uma competição saudável, mas que some. Isso é possível fazer não que um ganhe e outro perca, mas que seja construtivo e que todos ganhem, que construir, que cada equipe dessa possa pensar em um dado, uma informação e como isso pode impactar o negócio, como isso pode melhorar o negócio, como isso pode virar um produto, como isso pode virar um serviço, como... E essa competição vai fazer com que as pessoas aprendam a aplicar. Aí a gente vai para o último nível, que é a parte de ferramentas e tecnologia. Nem todo mundo precisa dominar todas as ferramentas de dados. E aí a gente vai diminuindo nessa trilha de conhecimento, né? Aqui tem alguns pontos de o porquê nós definimos este modelo construído à medida para Leroy Merlin. É o seguinte, o primeiro nível, né, e eu até aqui para não me esquecer, tomei nota aqui, o primeiro nível que a gente fez, como eu comentei, é para essa primeira fase, é a conscientização sem habilidade. Ali, na viagem ao fundo dos dados, um ponto importante é que permite que iniciar um processo de autonomia, mesmo que inconsciente, que as pessoas comecem a buscar as informações, comecem a buscar os dados. E isso vai se refletir lá na frente, quando a gente faz o segundo processo de gamificação do do-it-yourself, ali a gente completa a questão fundamental desse processo de otagogia, que é dar autonomia, porque com 10 mil colaboradores, não dá para você, para o Léo, para você, Benedito, para vocês pegarem na mão de todo mundo e seguir. A gente precisa ensinar essas pessoas a serem autônomas e aprender a aprender, e aprender aonde buscar, e aprender a... E este é um mecanismo que permite isso, tá? Agora, como a gente implementaria isso, né, para todo mundo, para os 10 mil de uma vez? Não. A nossa jornada de implantação, a gente faz da seguinte forma, a gente divide em duas fases. A primeira fase
tem aqui alguns passos. O primeiro é um assessment. E com esse assessment a gente identifica esses 2 grupos, até mais de 2, mas assim, esses principais grupos, que é quem pode ser multiplicador e quem tem resistência. A gente sugere escolher 5 das 45 lojas, 5 lojas piloto, para fazer todo esse processo. Fazendo análise e acompanhamento, obviamente, durante todo o processo, e no final, uma análise final e ajustes, caso seja necessário, caso sejam necessários, e depois que tiver ajustado, falar, puxa vida, funcionou e tal, um processo de comunicação massiva para o resto, e a gente leva para o resto. E aí replica o processo no restante das lojas, com essa visão de níveis e com essa jornada que a gente mostrou. Então, é essa a ideia e a solução que a gente traz, entendendo um pouco a cultura, o momento da Leroy, que vocês contaram para a gente, e a nossa experiência e conhecimento de como a gente aplicaria todo o conhecimento que temos em relação a isso, e a metodologia da tecnomanização levaria a essa solução. Faz sentido isso que a gente apresentou a vocês? Bom, achei bastante completa a solução. Eu acho que de tudo que foi apresentado, e aí pela curadoria pedagógica, pelo que você trouxe da Ana Paula, né, em relação à questão da aprendizagem, tem coisas que acho que a gente pode explorar um pouco mais, por exemplo, algumas, e dando match com o que a gente tem. Por exemplo, já temos o primeiro nível que você coloca daquela casca das pílulas, né, do conhecimento, é exatamente o nosso processo de ideação inicial aqui. A gente faria super mais centralizado para ir testando e liberando aos poucos, mas eu gostei bastante da jornada. Só fiquei com uma observação, que é o seguinte, se a gente olha toda essa espiral que você coloca e bom, pode ser aqui talvez conceitual, tá? Mas não me apetece olhar a ferramenta e o sistema como propósito centro. Não sei se você consegue me entender. Eu acho que não é a ferramenta, o propósito centro para fora. Eu acho que lá no meio tem que estar a sensibilização do que é ter. E aí eu permeio para as camadas mais externas e não usar a ferramenta como cerne, porque é justamente o que a gente não quer, é colocar a ferramenta como sendo objetivo. Tá? Talvez graficamente aparece, está no centro, mas não é que esteja no centro como o mais importante, mais relevante, como o último. Entendi. Então, graficamente, a gente pode mudar a estrutura, mas sem dúvida, tanto é que a gente começa por cultura, por pessoas, depois vai por valores, por ética, e não sei o quê, e a ferramenta é uma consequência, o último passo da história. Eu acho que a primeira casca e o centro lá, a gente tinha seguido um caminho parecido com você, né? A gente teria que a gente precisa atacar a população inteira, mas de uma forma talvez de nudge, né? Porque eu quero uma mudança cultural e talvez alguns mais especialistas a gente iria para o ferramental mesmo, que eles já estão mais prontos para tomar ação. O que eu gostei bastante, que eu acho que a gente ainda não tinha trabalhado, é o meio. Que, por exemplo, por que não, numa cultura como a nossa, que é a cultura da partilha, partilhar a governança do dado também? Por que não devolver para a comunidade, que é a Leroy, para quem quiser, inclusive, participar da nossa decisão colegiada de quais temas atacar e como, né? O que é o limite para a Leroy? Porque o limite ético para a Leroy pode ser diferente do limite ético para um banco, para outro varejista, muito peculiar, bem humanocentrista, né? Então, isso eu diria que eu nunca tinha ouvido falar, então acho que foi até um pouco revolucionário tentar democratizar esse ponto, a decisão da estratégia de dados, e eu vou realmente levar isso bem a sério, vou discutir internamente como é que a gente pode fazer, porque eu acho que tem muito fit com a Leroy, eu acho que... Bem, assim finalizamos o episódio da Leroy Merlin. Gostou da solução? Caso você não tenha assistido toda a jornada, você pode ir lá no início e ver desde a apresentação, o desafio que nos foi passado, o momento beta, o debate executivo, as conversas com especialistas, um bate-papo com uma universidade, enfim, muita coisa aconteceu. Caso você tenha gostado,
compartilhe esse conteúdo com os seus amigos, com pessoas que possam estar interessadas em crescer, em se desenvolver e aprender sobre gestão, e neste caso, sobre data literacy. A importância dos dados. Bem, nós ficamos por aqui. Teremos ainda um vídeo para finalizar um resumo de todos esses capítulos que tivemos. E em breve iniciaremos outro episódio, com outra empresa e outro desafio. Fique com a gente. Nepo, transformamos ideias em soluções tecnológicas. Software mental, um novo cenário exige pensar diferente. RCE Digital, conectando pessoas com inovação e tecnologia. Palo Alto Networks, líder global em segurança cibernética. Este programa é uma idealização e produção BNSK. E aí, pessoal, vocês estão gostando do conteúdo, de toda essa jornada? É importante para a gente saber a sua opinião. Deixe o seu comentário, eu quero saber o que você está pensando, se isso está sendo válido, se está agregando para você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.